Boa noite a todos. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Queridos, meu nome é Hudson Zanoni e sou missionário em tempo integral, como o Bachega acabou de falar, e moro em Maringá e tenho viajado nos últimos anos pelo Brasil, pelo nosso estado, mas também por outros países. Eu gostaria de me apresentar mostrando algumas fotos, pode ser? E depois eu quero hoje compartilhar um pouquinho sobre a palavra de Deus. O pastor hoje falou assim, olha, eu queria passar uma orientação para você. Nós queremos falar sobre a criança no propósito de Deus. É a semana da criança. Então nós queremos falar sobre a criança no propósito de Deus. Eu trouxe algumas fotos que falam sobre muitas crianças. Eu trouxe minha filha, que é uma criança, e ela vai falar um pouquinho também. Mas eu queria trazer a visão da criança também no mundo missionário, e também aqueles que sofrem pelo nosso país e sofrem também mundo afora. Pode mostrar, por gentileza, a primeira foto? Ali eu consigo acompanhar, né? Bom, essa é minha família. Eu gosto de dizer que nós somos uma grande família em missões. Nós temos 4 filhos, o nome da minha esposa é Flaviana. Não consegui vir com todos, a gente chegou há pouco de viagem, foi bem corrido para a gente. E nós temos 4 crianças, o Caléu mais velho, a Melina é a do meio, né, a segunda, depois tem a Lili e, por último, o Lavi. Aqui em Maringá, pode passar mais uma. Aqui em Maringá nós temos um projeto, que é um projeto de palhaços em hospitais. O nome se chama Terapia da Alegria. Ele já existe há 20 anos. O ano que vem ele completa, em janeiro, completa 20 anos. Visitamos oncologia, a pediatria, o pronto atendimento, asilos da nossa cidade. Esse é o nosso trabalho semanal. São mais de 14 palhaços. Eu fiquei feliz quando eu cheguei aqui, fui recebido por palhaços, alguns foram até meus alunos, e fico feliz, porque essa é uma igreja artística. Tanto que eu tenho um carinho tão especial, porque meus filhos já fizeram aula aqui, fizeram aula de GR, de tecido, fico muito feliz. Então esse é o trabalho nosso. Pode ir passando. Durante a pandemia, o último lugar, eu acho que você gostaria de estar é no hospital. É ou não é verdade? Para você ter uma ideia, meu pai, quando passava na frente do hospital, ele fechava o vidro do carro. E eu falava, pai, por que você está fechando o vidro? Porque o hospital está ali, o vírus pode entrar. Eu falei, eu entendo esse medo, mas também não chega a ser dessa maneira. Tá? O vírus não vai vir assim, bater no vidro e cair no chão, dessa maneira. E tudo mais. Por isso que a máscara está sendo usada agora. Então, é um lugar que ninguém gostaria de estar durante a pandemia. E o meu coração ardia, porque eu queria estar lá. Durante a pandemia, nós ficamos 1 ano afastados, e depois nós voltamos com protocolos de segurança, né? E com a máscara agora. Pode passar mais uma ou duas, que tem aqui sobre os palhaços em hospitais. Pode passar mais uma. Eu acho que essa daí é a última que eu gostaria que passasse. Segura aí. Bom, eu falei sobre criança e eu gostaria de chamar aqui a minha filha. Vem para cá, Mel. Além da nossa cidade, de outros lugares, nós temos viajado por muitos países. Daqui a pouco eu vou falar sobre um país que estávamos há pouco tempo. E agora, em dezembro, eu viajo para uma nação que você conhece, já ouviu falar, que se chama Haiti. Eu já estive no Haiti 6 vezes e estou voltando para lá para trabalhar com crianças ali que vivem em situação de orfanato, situação de rua. E a Mel, ela foi para lá também. E como eu falei, queria estar aqui na igreja, o tema é sobre criança, eu queria que ela falasse algo do coração dela. A Mel já esteve lá no Haiti algumas vezes, sempre quando dá a gente viaja em família, quando não dá, eu vou sozinho. Então queria que a Mel se apresentasse e falasse um pouquinho. Oi, gente, meu nome é Melina Joy, eu já tenho 9 anos e também já sou uma missionária. Bom, a primeira viagem minha missionária, eu não lembro porque eu estava na barriga da minha mãe, mas eu lembro de uma vez que eu fui para o Haiti. Eu tinha 2 anos e fiz 3 anos lá. Eu achei bem bonito porque eles fizeram um bolo de aniversário para mim e cantaram. Também teve uma outra vez, que eu lembro, que a gente encontrou um orfanato. E esse orfanato ele já estava abandonado. E a gente encontrou mais de 30 crianças lá e não encontrou nenhum adulto que estava cuidando deles. Mas a gente também encontrou crianças com muita fome, e a gente viu também crianças comendo papelão. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu adotar aquele orfanato
e também conseguiu que eles tivessem 2 refeições por dia. Muito bom. Gente, uma salva de palmas para a Mel, nossa pequena missionária. Ela já teve também em outros países, já teve na região da Ásia. Pode sentar, Mel. Já teve na região da Ásia, no Camboja, na Tailândia, entre outros lugares aqui no Brasil, no sertão nordestino, trabalhando com indígenas. Então, sempre quando a gente pode, a gente tem levado as crianças para esses lugares. Eu queria mostrar para vocês agora uma próxima foto, que foi uma viagem que me marcou bastante. Passa mais uma, ainda não acabou o hospital. Aí, segura essa. Em 2021, ano passado, as fronteiras dos países estavam fechadas, a grande maioria. Então, nós tivemos, para você ter uma ideia, 40 programações canceladas. Viagens no Brasil e mundo afora, tudo cancelado durante a pandemia. E nós estávamos esperando as fronteiras abrirem. E aí, o ano passado, uma das primeiras fronteiras que abriu foi a fronteira do Paquistão. Tinha acabado de acontecer todo aquele ocorrido que você viu na TV no Afeganistão. Do lado, o Talibã havia tomado o Afeganistão e muitos estavam fugindo para o país vizinho, chamado Paquistão. E nós temos um pastor muito amigo nosso, paquistanês, que está lá, e ele falou, se vocês quiserem trabalhar com os refugiados, venham para cá. E aí nós somos uma equipe muito pequena, rumo ao Paquistão. Eu já tinha pedido um visto para o Paquistão 7 anos atrás. Uma outra viagem que a gente estava indo para o Nepal, a gente iria passar pelo Paquistão e o nosso visto foi negado, porque precisava de muitos documentos que a gente não conseguiu. Mas para essa viagem eles liberaram o visto e nos deram uma carta do governo que dizia que ao chegar nós precisávamos de escolta militar. De acordo com a missão Portas Abertas, eles colocam um ranking de perseguição dos países anualmente. O ano passado, o Paquistão era o país número 5 em perseguição aos cristãos. E hoje o Paquistão é o número 8. Mas, naquela época, a gente sabia que precisávamos de escolta. E, a todo momento, esses soldados ficaram com a gente. Todo momento. Eles dormiam, revezavam para dormir os dois, porque enquanto a gente estava dormindo, tinha uma porta que separava de um quarto, e eu olhava pela fresta da porta e eu via os pezinhos fazendo assim, para cá e para lá, era 2, 3, 4 horas da manhã, e tinha alguém na minha porta. Eu ia para o banheiro, eles me acompanhavam, às vezes demorava mais do que precisava no banheiro, e aí eu falava, eles batiam na porta, eu falava, espera, espera, e eles batiam na porta, está tudo bem. E eles não falavam comigo em inglês. Eu tentava falar com ele em inglês, a língua do Paquistão é o Urdu, é uma língua muito difícil, e nós aprendemos pouquíssimas palavras, mas o inglês, pelo menos, a gente conseguia se virar, e eles não falavam nada com a gente em inglês. Eu começava a falar com eles em inglês, eles fechavam a cara, faziam assim com a mão, e não queriam papo com a gente. Eu percebi que eles eram soldados muçulmanos, que foram contratados para fazer escolta de cristãos, então eles não estavam nem um pouco interessados de conversar com a gente. Eles estavam ali obrigados a fazer escolta de um grupo de missionários. Mas quando nós chegamos lá, pode passar, a gente visitou muitas igrejas ali, mas nós encontramos uma triste realidade. De acordo ali com uma lei existente no país, ainda existe um regime de escravidão legalizado no país. Depois você pode jogar no Google, você conhece um pouquinho mais da história do Paquistão. O nome Paquistão, só para você ter uma ideia, se você procurar o nome desse país, não é Paquistão, é República Islâmica do Paquistão. O que significa isso? Que eles têm uma constituição, mas existe uma constituição que está acima daquelas leis, e se chama o Corão. Ou seja, o livro sagrado deles está acima da lei deles. Então, por isso, por causa de muitas coisas escritas no Alcorão, existe toda essa perseguição contra os cristãos, e aí existe o sistema de escravidão legalizado. São crianças, são adultos, são mulheres, são meninas, ali idosos, que vivem nesse sistema. Pode passar? Muitos deles vivem trabalhando em fábricas de tijolos, como essas crianças aqui, E eles trabalham mesmo, obrigados com capatazes do lado, armados, ou com um pedaço de pau, ou com uma arma mesmo, batendo para aqueles que não estão trabalhando. Pode passar mais uma.
Pode ir passando, tá? Não precisa esperar, pode ir passando mais algumas. E ali existem mulheres, idosos, ninguém é poupado. Eu vou contar um caso de uma menina para vocês daqui a pouco, você vai ver a foto dela, que era uma menina que era violentada. Segura essa foto um pouquinho. Segura essa aqui. Essa não é a foto ainda da menina que eu queria falar, mas daqui a pouco você vai ver um vídeo onde tem essa menina. Essa menina, ela estava fazendo algo que eu não tinha reconhecido. Ela virava os tijolos. Depois de um tempo, precisa secar o tijolo. O tijolo é feito de uma maneira muito arcaica, muito artesanal. Inclusive, me lembrou os tijolos que eram feitos pelos hebreus, que a Bíblia nos fala, usando barro e palha, daquela maneira extremamente arcaica. Inclusive, todo esse povo me lembrou os hebreus, porque essas crianças são cristãos. Todos que vocês estão vendo são cristãos. Então, era como se o nosso povo, o meu povo, sendo perseguido, trabalhando de forma escrava, ali, trocando tudo aquilo por um prato de comida. E eu estava de palhaço. E eu tentava fazer uma conexão com essa menina e ela não olhava para mim. Ela, em nenhum momento, deu um sorriso. Isso, para um palhaço, é muito frustrante. Porque a gente quer que, pelo menos, a pessoa dê um sorrisinho para a gente, se interaja. Acho que essa é a função do palhaço. E essa menina fazia com uma habilidade o trabalho dela. Você vai ver no vídeo daqui a pouco. Ela vai virando os tijolos numa habilidade de quem já faz isso há anos. Anos. A menina devia ter 6, 7 anos, no máximo, e ela virava aqueles tijolos com habilidade. Pode ir passando mais uma. Essa menina que eu ia contar o caso é uma adolescente, tem 14 anos de idade, e ela era abusada todos os dias pelos capatazes. Então, todos os dias, eles tiravam essa menina dali para que pudesse ser abusada. Os pais não conseguiam fazer nada, porque os que estavam abusando eram os seus malfeitores, né? Eram aqueles que estavam como capatazes deles. Pode passar? Mas aqui tem a casa onde eles moram, esse pessoal que trabalha ali nessas construções de tijolos. Gente, parece um curral. Parece um curral, porque é só aquilo ali. São vários currais, um do lado do outro. Você vê na frente uma cama que não tem colchão, tem um buraco no fundo que é um banheiro e tem uma fogueira que é para eles esquentarem a comida. Pode passar mais uma. Mas quando nós estávamos lá, o pastor, a gente já tinha visitado todo aquele pessoal, a gente tinha pregado, a gente já tinha apresentado para eles, levado comida para aquele povo. E aí o pastor local, ele falou assim, eles vivem dessa maneira porque é uma escravidão geracional. Vem de geração em geração. O bisavô devia uma quantia, não conseguiu pagar, passou para o avô, passou para o pai. Hoje o filho assume toda essa dívida. E se um dia alguém pagar, eles estão livres. Eu falei, calma aí, então é possível libertá-los? E eles falaram, é possível, tem uma dívida. E quando a gente perguntou quanto que era, mais ou menos, ele passou um valor astronômico, em urdu, ali na língua deles. A moeda lá se chama rúpia paquistanesa. Então, na rúpia paquistanesa, era assim, milhões de rúpias paquistanesas. Era uma cálculo que eu olhei e falei, meu Deus, quanto que é isso em dólar? E quando ele fez o cálculo, era um número acessível. Não é barato, mas é justo para que a gente pudesse pagar. Não é justo para quem está vivendo nesse sistema, mas é um valor que nós reunimos e conseguimos pagar. Que, quem sabe, você conseguiria se programar para pagar. E aí, quando nós olhamos a primeira família que a gente quis libertar, era um diácono da igreja. Esse obreiro da igreja, quando a gente chegou a primeira vez, ele estava com uma roupa toda suja de barro, arrumando toda a situação ali da igreja, arrumando as cadeiras, arrumando o local. E eu perguntei, por que ele está sujo de barro? Porque ele é daqueles escravos. Aquilo doeu tanto no nosso coração. E a dívida dessa família, um casal e mais 5 filhos, era de $1.800. Para que fossem livres, libertos para sempre. E na hora nós pegamos a carteira, quando o mundo foi tirando um pouquinho, nós vamos libertá-los. E aí nós fomos lá lidar com eles. E foi uma cena de filme, porque foi extremamente tenso. Nós estávamos ali na frente dos donos daqueles escravos, todos armados, e atrás, pode passar mais uma, o exército todo armado do nosso lado, não entendendo nada do que eles estavam conversando, que estavam conversando na língua deles. E a primeira pergunta que aquele dono, né, daqueles escravos fez para a gente foi, vocês estão levando essa família? Vocês vão pagar? Vamos. Tá, e qual família você vai deixar no lugar?
quando eles falaram isso para a gente, nós não sei, na hora me subiu um sentimento de indignação. E aí eu falei, na hora, junto com aquele pastor, tradutor nosso, falou, diga para ele que nós não vamos deixar nenhuma família. E aí eu percebi que o pastor, assim, ele arregalou o olho, ele falou assim... E quando ele falou, olha, nós não vamos deixar nenhuma família, acabou a negociação. Eles levantaram, foram embora, e eu falei, o que aconteceu? Eles não querem negociar. Não, mas nós somos com dinheiro. E eles falaram, nós não vamos negociar com vocês. Então nós ficamos um dia fora, entramos em contato com o governo, e aí o governo nos autorizou. Nós voltamos no outro dia, e a gente conseguiu, pode passando mais uma, duas. Você consegue ver o número aqui, gente, só para você ter uma ideia? Esse é um número... Ali, está vendo o número astronômico? Esse é o número em rúpias paquistanesas. E aí nós conseguimos, pode passar mais uma, libertar a primeira família no dia seguinte. E o nome desse... Pode passar mais uma? O nome desse irmão que você vê na foto sentado, o nome dele é Javed, a esposa dele, e ele tem 5 filhos. E aí depois ali... Nós conseguimos libertar mais 4 famílias durante o tempo que nós estávamos lá, voltamos para cá, levantamos recursos no Brasil todo, e quando a gente quis libertar mais famílias, eles não quiseram libertar. E aí o governo falou, sem a presença de vocês, não há nada que eu possa fazer. E aí nós falamos, mas e as crianças que estão lá? E eles falaram assim, se vocês querem libertar as crianças, construam uma escola, porque o governo não vai dar nenhuma escola para os cristãos. Mas se vocês construírem uma escola, eu obrigo que eles saiam do campo de trabalho e vão para a escola. Nós perguntamos se podia ser uma escola em tempo integral, para que eles ficassem o dia todo lá, só fossem dormir lá na casa deles. E eles autorizaram e eles pediram para a gente, desde que a escola seja laica, atenda tanto os cristãos quanto também os muçulmanos. E assim aconteceu. Nós estamos com uma escola lá com 120 crianças, num lugar pequenininho, a gente está ampliando o espaço agora. Então, para que você entenda o que tem acontecido no Paquistão. Passa mais uma, por gentileza, só para você ver algumas fotos. Esse senhor, essa senhora, nós também libertamos eles no tempo que nós estávamos lá. Ele tem mais de 75 anos, e ela 70, e eles perderam 9 filhos no campo de trabalho. O pastor falou assim para a gente, olha, esses irmãos são da nossa igreja, eles não aguentam mais um verão. Eles não aguentam. Mais um verão, eles vão morrer aqui. Vocês estão sentindo calor? Ele falou, estava cerca de 38, 40 graus. Ele falou, no verão, aqui faz 47, 48 graus. Eles não vão suportar. Então, nós levantamos recurso também para tirá-los de lá. E uma bênção, que todas as famílias que nós tiramos, a gente conseguiu comprar um tuk-tuk. Tuk-tuk é uma motinha, né, que leva pessoas atrás, muito comum na Índia, no Nepal, na Tailândia e ali no Paquistão também. Então, nós conseguimos uma casa longe de onde eles estavam, cerca de 30 quilômetros de distância, para que eles não sofressem nenhum tipo de perseguição desses patrões. E de escravo ele virou um Uber, ali dirigindo, levando pessoas para cima, para baixo, dando dignidade para esse povo. Algumas fotos de apresentações nossas. Essa igreja do pastor que nos recebeu, pastor Shazad, que é o nome dele. Pode ir passando, por gentileza, tem 2, 3 aí. E apresentações em várias igrejas que a gente tinha parceria naquela região. Eu queria que você visse comigo um vídeo. Isso. Ótimo. Se quiser, essa é uma foto de um dos evangelismos lá na fábrica de tijolos. E pode tirar as fotos, tem um vídeo agora, né? Se você conseguir colocar o vídeo, pode colocar, porque o vídeo eu acho que ele retrata melhor esses momentos que a gente viu lá. Então, se conseguir abaixar um pouquinho aqui das luzes, tem áudio também, o vídeo. Só por gentileza, apaga aqui, ó. Consegue soltar o som do vídeo também? Isso, obrigado. Todas as famílias que você está vendo agora são famílias de cristãos. São os nossos irmãos que estão lá.
queria contar uma última história que me marcou bastante. Em todo momento, nesses evangelismos, nós tínhamos a presença desses irmãos muçulmanos, mas nossos irmãos, cremos assim que um dia conhecerão a verdade, e eles estavam ali com a escolta, em todo momento. E aí nós fomos num dos campos de tijolos, e a gente já estava acostumado como funcionava o trabalho. A gente foi em vários campos desses lugares de trabalho, e aí nós chegamos com comida. Nós chegamos com também um tuk-tuk, tinha 200 marmitas que a gente iria distribuir ali. Mas nós chegamos no horário de alta produtividade deles. Chegamos ali perto de 11 horas da manhã, e aí quando encostamos assim o tuk-tuk, eu já desci de palhaço, as crianças vieram em cima da gente, o pessoal viu que tinha comida, já fez uma fila, quem sabe estavam com fome, e aí foi juntando aquelas pessoas, e aí os donos daquela fábrica não gostaram daquele agrupamento, e aí eles começaram a chamar os capatazes, e eles começaram a bater em todas aquelas pessoas, com mais grau de violência que você possa imaginar. Quem sabe tenha sido a cena mais triste que eu já tenha visto. Eu já estive também em outros lugares de zona de guerra, na divisa com a Síria, recebendo refugiados iraquianos. Eu já estive na Jordânia, mas o que eu vi ali era uma cena de guerra interna. E ali eles batiam nas crianças, nos idosos, com armas, e foi uma cena horrível. E aí os soldados colocaram a arma assim para a gente, falaram, entra no carro, e colocaram a gente no carro, e falaram, sai daqui. A gente saiu dirigindo, cena de filme, gente, de cantar o pneu, levantar poeira, e aí o tuk-tuk, né, aquele tuk-tuk que eu falei que estava cheio de comida, tentou sair atrás da gente, e aí eles não deixaram esse homem sair. Ele foi uma pessoa que nós contratamos, ele era um muçulmano, foi contratado para que estivesse lá. Eu acho que eu não sei se foi por isso, por ser um muçulmano que estava ajudando os cristãos, eles lincharam esse homem. A gente viu assim pelo retrovisor, uma cena horrível, e aí o carro saiu, a gente falava, para o carro, e o motorista dirigia com toda a velocidade, que a gente sabia que a gente não podia fazer nada. E aí depois, nós andamos cerca de uns 5 a 10 minutos numa estrada, e aí quando passou o perigo, assim, a distância, o carro parou, e todos que estavam no carro começaram a chorar. Só tinha homem. E a gente chorou como criança. Choramos. Quando a gente olhou para trás, a gente viu o tuk-tuk vindo, todo machucado, com um corte no braço enorme. Precisamos levar ele para o hospital. Provavelmente ele teve uma fratura ali exposta. E o olho, costas, todo machucado. E nós levamos ele para o hospital, e nós choramos, e aqueles 2 soldados muçulmanos estavam com a gente assim, e eles olhavam para a gente, vendo a gente chorar, e não tinham reação. E aí quando nós chegamos na base que nós estávamos, foi um dia triste, eu cheguei decepcionado na base. E aí chegamos na base, e eles estavam atrás da gente, 1 metro de distância, eles não saíam do nosso lado, 1 metro de distância, e aí quando eu entrei no quarto, assim, eu fui encostar a porta, ele me falou num bom e claro inglês. Ele falou assim, eu posso fazer uma pergunta para você? Eu falei, você fala inglês? Ele falou assim, é claro que eu falo. Eu falei, claro, pode perguntar o que você quiser. E a pergunta daqueles 2 soldados foi, por que vocês choraram? Nós não conseguimos entender. Esse daqui não é o teu povo. Esse daqui não é o teu país. Essas crianças não são suas. Aqueles homens vocês não conhecem. Por que vocês choraram? E aquilo ali foi uma porta aberta. A gente falou assim, entra no quarto. E até então eles não tinham entrado no quarto. Eu falei, entra no quarto. Eles olharam, botaram a arma de lado, assim, aquelas metralhadoras no canto. E nós conversamos com ele, pudemos falar para eles do amor de Deus. Eu falei, nós choramos porque eles são os nossos irmãos. Aquelas crianças são as nossas crianças. Dói neles, dói na gente também. E aí nós começamos a falar, eles entenderam, eles falaram, ok, boa noite. E aí parece que virou uma chave. No dia seguinte, ele que acordou a gente, o soldado, toque, toque, bom dia, vamos tomar café. Ele sentou do nosso lado, a gente dividiu o pão, a gente conversou, ele pegou o celular e falou assim, você tem Facebook? Eu falei, tenho Facebook. Me adiciona no Face? Eu falei, adiciono. Aí ele pegou e mostrou a família dele, eu mostrei minha família também.
e ele também tinha 4 filhos, eu também, e aí rolou toda uma sintonia, e depois, antes de ir embora, ele falou bem assim para a gente, eles acompanharam a gente até o aeroporto. Antes de ir embora, eles falaram bem assim: vocês vão voltar? Nós falamos: vamos voltar. A gente vai voltar com uma equipe muito maior e com muito mais dinheiro, para a gente libertar mais escravos aqui. E aí ele falou bem assim: você pode me avisar no Facebook, porque eu quero me escalar, sabe, de forma voluntária, para fazer a escolta de vocês, quando vocês voltarem. E eu falo com esse soldado até hoje no Facebook. E eu até entendo a reação dele. Ele não entender por que nós choramos. Você tem um livro que se chama Bíblia Sagrada. A palavra Bíblia vem de biblos, que significa livros. É uma junção de livros que você tem ali, escrita por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles também têm um livro sagrado que não foi inspirado pelo Espírito Santo. Se chama Alcorão, e você não encontra no Alcorão a palavra amor, da maneira que existe na nossa Bíblia. A nossa Bíblia é toda fundamentada no amor. Se não tivesse o amor, de nada valeria. Tudo foi feito por amor. No princípio, Deus criou o mundo e criou o homem por amor, e mandou o seu Filho Jesus por amor, porque Ele amou tanto esse mundo. Tudo é amor, tudo é amor. E eles não conhecem essa palavra que a gente teve que ir até lá para ensinar para esses soldados. Então, antes da gente ler a palavra de Deus, queria que nesse momento você fechasse seus olhos. A gente vai orar pelos nossos irmãos no Paquistão. Agora, gente, deve estar amanhecendo no Paquistão. Dá 11 horas de diferença daqui até lá. Está amanhecendo lá. Nossos irmãos em Cristo estão acordando para mais uma jornada de exploração, de abuso, violência naquele lugar. Nós, como igreja, nós vamos interceder por eles agora. Amém? Feche seus olhos, mesmo sentado. Senhor nosso Deus, nós queremos nesse momento, ó Pai, orar pelos nossos irmãos no Paquistão. Pai, pedimos, ó Deus, que a Tua mão possa estar protegendo esses que estão sofrendo de qualquer tipo de abuso, de violência, ó Pai, no corpo, violência com palavras. Pai, nós pedimos, ó Pai, pela libertação, ó Deus, daqueles que vivem cativos e escravos no Paquistão. Ora, ó Deus, pela igreja, ó Pai, que está lá, que o Senhor proteja, ó Deus, os pastores, os missionários, as igrejas, de qualquer tipo de retaliação, de qualquer tipo, ó Deus, de ataque, e que o Senhor, ó Deus, possa levantar ainda mais, Senhor, sustento financeiro, ainda mais intercessores nessa igreja, para que possam orar pelos nossos irmãos lá no Paquistão, e missionários, que possam, Deus, dedicar alguns dias em viagens missionárias, para levar, ó Deus, o Teu amor para aqueles que tanto sofrem. É por isso que nós oramos, crendo que o Senhor vai mudar, ó Deus, a realidade desse país, em nome de Jesus. Amém. Queridos, depois se tiver qualquer dúvida sobre o Paquistão, eu vou estar lá no fundo, eu tenho uma mesinha lá, vou estar lá, porque eu também aproveito nesse momento só para falar do nosso próximo desafio missionário. Missionário é assim, gente, ele volta de uma, vai em outra, volta de uma, vai em outra. Esse ano eu estive na Tailândia, no Camboja, no Vietnã, e agora em dezembro eu estou indo para o Haiti, novamente para o Haiti. Vou sozinho da minha casa, mas vou num grupo com mais de 30 missionários, entre eles médicos, dentistas, enfermeiros, levitas, pastores, que vão estar no Haiti trabalhando em orfanatos lá. Uma das maneiras de você ajudar financeiramente é adquirindo um livro desse que eu trouxe. Vai estar lá no fundo, sendo vendido. E qual o valor dele? Uma oferta. Tá, uma oferta de quanto? De quanto você quiser. Tá, mas qual é o valor? Não tem valor, gente. Você pode levar, eu não vim preparado hoje, leva, depois você acerta. Queria que você levasse, leva esse material, tá bom? Leva para sua casa, é um livro muito bonito, é um livro do nosso projeto de Palhaço em Hospitais, são histórias reais que aconteceram na nossa cidade, aqui no Hospital Municipal, em outros hospitais e asilos da nossa cidade. Então, depois, se você quiser me ajudar a chegar ao Haiti, leva um livro para casa, tá bom? E eu trouxe um cartão postal também da nossa família. Você coloca na tua geladeira, esse é um presente, gente, tá? Leva, coloca na tua geladeira, na tua Bíblia, para que você esteja sempre orando por nós. Você trouxe a tua Bíblia? Eu gostaria que você abrisse ela no livro de 2 Samuel.
O capítulo é o 5 e o versículo é o 6. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6. Eu pretendo ser breve, mas eu também conto com a sua paciência, gente. Quando dá um microfone para um missionário, ele fala mais do que precisa. Ou, quem sabe, ele está acostumado a falar tanto. Então, por favor, tenha um pouquinho de paciência comigo, tá bom? 2 Samuel 5, 6. Diz assim: partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz, : nem cego, nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi, e foi edificando em redor, desde Milo até adentro, e lá ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Queridos, queria que você deixasse sua Bíblia aberta, mas acompanhasse comigo esse texto. Você lembra de toda a história de Davi. Nesse momento, Davi não é mais aquele adolescente que derrota um gigante. Davi não está fugindo de Saul. Davi já é rei. E ele reina durante alguns anos em Hebrom, mas existe uma cidade que fica no meio do país, que não faz parte do seu reinado. O nome dessa cidade era Jebus. Esse era o nome de Jerusalém, antes de ser tomada por Davi. Jebus, a terra dos jebuseus, uma cidade muito bem protegida. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, e você já deve ter visto em filmes, na novela. Jerusalém tem muros altíssimos, ele fica no lugar mais alto, e ao seu redor tem montes, e ninguém entrava em Jerusalém, ninguém, tanto que você não vai ver Sansão tentando conquistar Jebus, um homem tão forte, e não quis conquistar Jebus. Você não vai ver o Gideão, você não vai ver Saul, naquele momento tentando travar uma guerra para conquistar a cidade, mas você vê agora Davi, e ele fala assim: olha, nós queremos conquistar a cidade. O rei dos jebuseus faz uma provocação a Davi, e fala para ele assim: olha, aqui você não entra, e se você entrar, que é impossível, até os cegos e os coxos, os cegos e os aleijados, eles podem lutar contra você. Essa foi uma provocação que o rei dos jebuseus fez a Davi. Aqui você não entra. Isso tocou o coração de Davi, quem sabe tomado por uma certa raiva, por uma ira, quem sabe tomado por essa provocação, porque os mensageiros trouxeram para ele essa mensagem na frente de mais pessoas. Ele fala assim: ele disse que nós não conseguimos entrar lá, ele não me conhece. Já derrotei um gigante, era adolescente, derrubei um gigante que ninguém quis derrotar, agora eu não consigo entrar nessa cidade, então eu preciso de soldados que saibam nadar. Gente, que cena é essa? Consegue visualizar? É uma cidade toda fechada por muros, mas Davi encontra um ponto fraco, que é um canal, é um duto de água. Precisa entrar água na cidade, precisa sair água da cidade. Não sei se era um duto de esgoto, ou quem sabe de água potável, mas Davi pensa assim: nós vamos entrar de noite, nós vamos entrar nadando, soldados vão entrar nadando, vai sair no meio da cidade e matem todos. Eles vão estar preparados, matem todos, inclusive cegos e aleijados, inimigos de Davi. Naquela época, os cegos e aleijados eram poupados, porque eles não tinham condição de lutar. Mas naquele momento Davi fala: matem todos. E depois o texto diz assim: é por isso que está escrito, você lê de novo ali, por isso que está escrito, 2 pontos, entre aspas, ou entre parênteses, está escrito assim: os cegos e os aleijados não entrarão na casa, não entrarão na cidade, não entrarão em Jerusalém. Davi manda fazer uma espécie de uma placa. Nós não sabemos que ordem foi dada,
se foi uma carta que ele escreveu à mão, pegou o seu anel real e selou e distribuiu para toda Israel, ou quem sabe ele colocou uma placa talhada na madeira e cita assim: nessa cidade não entram mais cegos e aleijados. Ou quem sabe ele botou 2 soldados à frente, que quando chegavam cegos e aleijados e queriam entrar em Jerusalém, eles fechavam assim as lanças e falavam: aqui você não entra. Mas nós sabemos que Davi foi morar em Jerusalém. Acho que a cidade deu tanto trabalho para ele, e ele saiu marcando a cidade com a estrela de Davi. Você já deve ter visto a estrela de Davi, e se você for em Jerusalém, você vai ver a estrela de Davi em todos os lugares. Lá em Jerusalém tem a casa dele ainda, tem o túmulo dele lá, onde acreditam que o corpo dele está lá, e tudo mais, e todos os lugares tem a estrela de Davi, cravada na madeira, na pedra, a tantos lugares. Ele fala assim: essa é minha casa a partir de agora. O tempo passa e a Bíblia fala que Davi não tem mais guerras, ele tem paz agora. E um dia, ele se lembrou de um pacto que ele fez com o seu melhor amigo. Davi teve um melhor amigo, você lembra? O nome dele é Jonatas, filho de Saul, que queria matar Davi. Mas Davi tinha um grande amigo que era Jonatas. E a Bíblia fala lá em 1 Samuel, capítulo 20, no versículo 14, a Bíblia vai falar que Davi faz um pacto, uma aliança com Jonatas. Saul está tentando matar Davi, eles se encontram na floresta, você lembra dessa história? Eles se encontram na floresta, e aí ele fala assim: agora vai ter a festa da lua nova, eu vou tentar interceder por você, Davi, você fica na floresta, fica nesse bosque, eu vou tentar interceder lá com meu pai. E ele vai para essa festa, e dá tudo errado, o pai quer matar Davi, e aí ele volta de novo para o bosque. E ele fala assim: você lembra, fizeram até um acordo, eu vou estar com uma lança, com arco e flecha, vou jogar, se eu falar assim, olha, as flechas caíram para esse lado, significa que é para você ir embora, se cair para cá, significa que você pode vir. E ali aconteceu toda essa aliança, e a aliança foi a seguinte, 1 Samuel 20, 14, diz assim: Davi, me prometa algo, se acontecer algo comigo, cuide da minha família, cuide dos meus filhos, cuide dos meus pequenos, cuide da minha geração, da minha raiz, cuide da minha família. E ali a Bíblia fala que eles fazem um pacto. Davi não vê mais Jonatas, eles se despedem. Jonatas morre na mesma batalha que morreu Saul, e agora Davi é rei, morando em Jerusalém, e agora ele se lembra do pacto que ele fez com o melhor amigo dele. Ah, se meu amigo estivesse aqui, queria tanto que ele viesse me visitar. Rapaz, os inimigos dele são os meus inimigos. Ah, mas eu também fiz um pacto com ele. Espera aí, eu falei que se acontecer, ele perguntou para mim, ele pediu para mim, se acontecer alguma coisa comigo, cuida da minha família. Será que restou alguém da família de Jonatas a quem eu possa mostrar lealdade por causa desse pacto que eu fiz? E agora eu queria que você acompanhasse comigo. Abra sua Bíblia no capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. 2 Samuel 9, 1. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu possa mostrar bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai,
e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então ele inclinou-se e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhes disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Olha para cá, querido, você conhece essa história, e agora eu quero fazer uma conclusão disso tudo. Davi está morando agora em Jerusalém, a cidade deu muito trabalho para ele. O rei dos jebuseus falou para ele: até os cegos e os aleijados podem lutar contra ti. Davi, tomado por uma indignação, ele entraram pelo duto de água, conquistaram a cidade, mataram todos os cegos e aleijados. Davi começa a morar agora lá, e ele bota uma placa: os cegos e aleijados não entrarão na minha casa. Quem mandou colocar essa placa não foi Deus. Você não vê em nenhum momento Deus falando assim: farás isso, vai, e você vai ganhar. Davi nem ora para essa guerra. Você vê que ele não chama o profeta, ele tem certeza que ele vai ganhar, e ele vai, ganha a batalha, e coloca uma placa, coloca uma ordem ali que parte do seu coração. O tempo passa. Davi está morando lá, lembra-se da amizade que tem com Jonatas. Jonatas está morto, chama alguém que trabalhava para Saul, o nome dele é Ziba, era um escravo. Ziba, você trabalhava para Saul? Sim, trabalhava, e sou teu servo agora. Existe alguém da família de Saul, pode ser qualquer um primo, pode ser um tio, alguém da família de Saul. Eu preciso mostrar lealdade por causa do meu pacto que eu fiz há tantos anos atrás. E Ziba fala assim: tem? Jonatas tem um filho. Eu fico imaginando o coração de Davi, que alegria. O que meu melhor amigo tem um filho vivo? Sim, ele tem um filho. Ele está lá em Lodebar. Lodebar era uma cidade, se você for procurar a tradução, Lodebar significa terra do esquecimento, um lugar onde as pessoas iam para que não fossem lembradas. Lodebar era um lugar árido, que tudo que plantava morria, lugar cheio de pedras, um lugar escondido, lugar que frequentava ladrões ou ladrões? Drões, obrigado. Essas professoras, que seria da gente sem elas? Ladrões. Um lugar que frequentava ladrões, um lugar onde tinham os leprosos, um lugar onde ficavam as pessoas que não queriam ser lembradas. E aí colocaram então Mefibosete em Lodebar. Mas tem um detalhe, viu, rei Davi? O Mefibosete, ele é aleijado dos 2 pés. Em outras palavras, ele está provocando Davi. Ele está falando assim: você está chamando alguém para mostrar lealdade, mas na tua casa você botou uma placa dizendo: aqui não entra aleijado, e ele é aleijado. E agora, Davi? E agora? A Bíblia fala que Davi errou muito, gente. Muito. Se você pegar a história de Saul e a história de Davi, você vai encontrar mais erros que o autor não quis nos relatar. Você vai ver mais erros de Davi do que de Saul. Só que Saul tinha um grande problema: ele não se arrependia. Davi não. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele erra, ele rasga as roupas, ele coloca cinza na cabeça, ele fica encostado na parede, ele grita a Deus. Davi, em todo momento, ele reconhecia o pecado dele. Ele errou muito, Davi. A gente só lembra do Davi herói, né? Mas Davi errou muito. E naquele momento, Davi, ele fala assim: traga Mefibosete. Mas e a placa? Tira a placa. Ele vai entrar. E Mefibosete se apresenta. E quando ele se apresenta, ele está com tanto medo. E ele tem motivo para ter medo. Porque ele é o último da linhagem de Saul. Ali ele era o príncipe que deveria ser agora o herdeiro. Se fosse pegar a linhagem de Saul, seria um dos filhos, Jonatas, e agora seria Mefibosete. O que Mefibosete pensou? Me descobriram em Lodebar,
ele vai me matar. Porque agora ninguém mais vai poder pedir a coroa. E quando Mefibosete se apresenta, ele fala, não temas, eu sei que você está com medo, não temas. É certo que eu vou te tratar com bondade por causa do seu pai. Eu conheci teu pai. Ele era meu melhor amigo. E a partir de hoje, eu vou devolver todas as terras do seu avô Saul para você. Ziba, ele não tem condição de trabalhar. Você vai trabalhar para ele. Você vai plantar, vai colher, vai vender e vai dar o dinheiro para ele. Agora, Ziba, preste atenção. Você vai comer daquilo que você plantar. Agora, o Mefibosete não. A partir de hoje, ele vai comer na minha mesa. Ele tem o mesmo direito que os meus filhos. A partir de hoje, ele entra na minha casa e pode dar para ele lá um quarto para ele do lado dos meus filhos. Ele tem o direito que os meus filhos têm. Isso é dignidade. Isso é amor. Isso é o chamado da igreja local para com as crianças, adolescentes e jovens, para aqueles que estão sofrendo, adultos que estão sofrendo aqui, gente. Você não precisa ir lá no Paquistão para encontrar sofrimento. Não precisa. Você encontra no bairro carente, perto da sua casa. Você encontra no semáforo da sua cidade. Você sabe aonde fica a Lodebar mais perto de você. Você sabe. Não preciso te dizer. Mas você sabe. Nós, como igreja, precisamos nos lembrar daqueles que estão na terra dos esquecidos. Essa é a nossa função. Eu fico imaginando o Mefibosete, eu lembro muito das crianças órfãos lá do Haiti. Em 2010 houve um terremoto, né, gente? Você lembra disso? Mas uma coisa que você já esqueceu foram quantas pessoas morreram nesse terremoto. Você faz uma ideia, mas nem chega perto daquilo que é o real. Para você ter uma ideia, se você jogar no Google, vai dizer que cerca de 300 a 500 mil pessoas morreram no terremoto do Haiti. Se você for para o Haiti, eles vão falar que é muito mais do que isso. Agora, você fazer uma comparação, nossa cidade tem 400 mil habitantes. É uma cidade do tamanho da nossa que desapareceu em fração de segundos. O terremoto não dura uma vida toda. São segundos que tremem, caem as casas. O Haiti já era um país muito carente. Era o país mais pobre das Américas. E aí, depois disso, se tornou o país com o maior número de órfãos do mundo. Recentemente, teve uma reunião na ONU e decretou a Síria como um país com o maior número de órfãos. Mas o Haiti era um dos países campeão no número de órfãos. E quando eu vejo aquelas crianças no orfanato, eu vejo aquilo que eles estão passando e fico pensando assim, eles não tiveram culpa de nada. De nada. Qual é a culpa de uma criança dessa? Nada. Algumas perderam os pais porque estavam trabalhando no centro, e no centro é onde tem a alvenaria, onde tem a maioria dos prédios. Nas periferias, a gente sabe que são construções de madeira, de plástico, enfim. E aqueles que estavam no centro, debaixo dessas grandes construções, as paredes caíram. E ali esses órfãos não sabem como os pais morreram. Alguns se perderam dos pais, porque o país virou um caos. Você lembra de toda a história. E eu lembro muito da história de Mefibosete. Sabe por quê? Que Mefibosete não nasceu aleijado. Depois você confere na tua Bíblia. Lá em 2 Samuel 4:4, você vai ver que Mefibosete, ele era uma criança de 5 anos de idade, em perfeita condição, e estava no palácio. Mas chega a notícia que Saul morreu na guerra, e Jonatas também morreu na guerra, e que eles perderam a guerra, e isso trouxe um desespero no palácio. Fujam, porque Saul morreu, Jonatas morreu, os outros irmãos de Jonatas morreram, fujam. E a Bíblia fala que Mefibosete tinha 5 anos, e a ama, a sua cuidadora, pegou ele pelo colo, e saiu desesperado para proteger esse menino.
E não se sabe como, a Bíblia não fala como é que foi a queda, como é que foi o jeito, mas essa ama derruba Mefibosete, e então ele fica aleijado dos 2 pés. E aí não tem aonde colocar e mandam ele para Lodebar. Manda para a casa de Maquir, quem sabe lá eles possam esconder esse menino. Paga para Maquir não contar para ninguém que ele é o filho de Jonatas, e deixa lá em Lodebar. É uma criança que um dia tem tudo. Mefibosete é uma criança que está num quarto de um príncipe. Nos dias de hoje teria uma TV enorme, teria lá um PlayStation 5, teria um iPhone 14 Pro, uma geladeira cheia de danoninho. Coisa de príncipe. Ele está bem, está deitado numa cama confortável, e de repente alguém bate na sua porta e fala: fuja! Abraça ele, derruba essa criança. Ele não sente mais as pernas. Uma criança de 5 anos que ama correr, não sente mais as pernas, e joga numa casa de um desconhecido, num lugar extremamente afastado, e fala para essa criança: agora o teu destino é esse. Agora viva aí. Não conta para ninguém, viu? Não conta para ninguém que você é filho de Jonas, senão vão te matar. Mas Deus tem um propósito para essa criança. Deus tem um plano muito maior do que ele possa imaginar. Tem gente, né? Não nessa igreja, por favor, mas na nossa cidade, que falaria assim: a coincidência aí, ó que coincidência. Gente, que coincidência, estava escrito nas estrelas. Eu vi mesmo no meu horóscopo que alguma coisa boa ia acontecer. Tem gente na nossa cidade que falaria isso. Uau, que história! Eu não acredito em coincidência, nem você. Nós acreditamos em cristocidência, num plano, num propósito já escrito por Deus. Um cuidado de Deus, que vê Mefibosete lá, criança, que consegue ver Mefibosete aleijado, que consegue ver Mefibosete abandonado, e que vê Mefibosete na mesa do rei. É um Deus todo-poderoso que está escrevendo a minha e a sua história, que já está escrita. É um Deus que cuida das crianças, cuida do jovem, do adolescente. E eu termino, querido, comentando com vocês uma história que eu vi uma vez num livro. E o autor dizia assim: olha, eu quero imaginar a cena de Mefibosete entrando no palácio e entrando na mesa do rei. E o autor, ele escreve bem assim: eu queria que você imaginasse comigo, gente. Eu imagino um domingo, ele falou. Um domingo. Domingo é dia de comida boa, né? Domingo é dia de frango, de pudim, né? De sorvete, de churrasco. Não é todo dia que tem pudim, né, gente? Você não tem pudim na terça-feira? Não tem. Podia ter, mas não tem. Tem no domingo, tem no sábado, que é feito para o domingo. Se comer no sábado dá problema ainda. Não na sua casa, só na minha. Na minha sim. Não é todo dia que tem churrasco. É no final de semana. É no domingo. E aquele autor, ele fala assim: eu imagino um dia ali de almoço em família. Toda a família de Davi sentado. A esposa dele ali. Os filhos. Quem sabe está ali o Absalão, que vai dar problema mais à frente. Quem sabe é um adolescente ali ainda. Está sentado com Davi. E de repente ouve-se um barulho no corredor. Porque naquela época não existia cadeira de rodas. Os coxos, os aleijados andavam se arrastando. Bate-se na porta daquela sala de jantar. De repente abre-se aquela porta enorme. Imagina uma porta enorme. Abre-se aquela porta enorme. E de repente aparece um aleijado. Eu fico imaginando algum filho de Davi falando assim: quem é este? Guardas, prendam esse homem. E Davi falando assim: ó, família, eu queria apresentar a vocês. Esse daqui é Mefibosete. Ele é filho do meu melhor amigo. Vocês lembram que eu contava as histórias de Jonatas? Lembra? Aquele que corria, brincava comigo quando a gente era adolescente. Aquele que, quando eu derrotei o gigante, ele me catou pelo pescoço e falou assim: você vai para a nossa casa.
Quando ele me viu pela primeira vez, ele tirou a sua capa e colocou a capa em mim e me deu para mim as suas armas. Isso é tudo um pacto. Quando você dá as armas para a pessoa, ela estava dizendo assim: eu vou te proteger. Essa capa que eu tiro do príncipe e coloco sobre você, significa, olha, o mesmo direito do príncipe está sendo dado para você. Você lembra desse meu melhor amigo Jonatas? Esse é o filho dele, Mefibosete. Ele estava lá em Lodebar, na terra do esquecimento, mas eu me lembrei dele. E a partir de hoje, ele come na nossa mesa. Ele tem o mesmo direito que vocês. Eu fico imaginando que eu tenho 4 crianças, e o frango só tem 2 coxas. Você não sabe a briga que é por causa de uma coxa. Eu não vou comprar 2 frangos, que daí sobra, né, gente? Mas não tem 4 coxas, tem 2 coxas. Então um domingo vocês 2, depois do outro domingo agora são vocês 2. Porque o legal do frango é pegar na coxinha e comer assim, ó, é ou não é verdade? E ele está dizendo agora, ele tem o mesmo direito que vocês. E gente, esse autor desse livro que eu li, ele dizia algo tão lindo. Ele dizia que quando Mefibosete se senta na mesa, sentado, todos estão na mesma altura. Ninguém olha mais para Mefibosete assim, ó, de cima para baixo. Sentados estão todos da mesma altura. Sentados, a toalha cobre suas pernas. E ali todos têm o mesmo direito. Queridos, um dia sentaremos à mesa do Pai. Você, meus irmãos paquistaneses, aqueles que estão no sertão nordestino, aqueles que estão no bairro mais pobre da nossa cidade, aqueles que hoje para você não tem condição alguma financeira, vão estar do seu lado, à mesa do Pai. E ali todos nós seremos cuidados por um Pai amoroso. É isso que eu gostaria de despertar no seu coração, querido. Eu sei que esse não é um culto missionário, uma conferência missionária, mas esse é o problema de dar um microfone, viu, pastor, para o missionário. Ele só vem para confrontar a gente. Ele vem só para falar algumas coisas que você não imaginava, para gerar uma certa dúvida em você, e ao sair daqui, queria que você pesquisasse no Google. Não está na Bíblia, mas está no Google. Joga lá, o que os cristãos estão sofrendo no Google. Coloca lá no Paquistão. Vamos orar pelos nossos irmãos. Eu sei que às vezes a melhor maneira de chegarmos lá é orando. Então coloque na sua agenda de oração nossos irmãos que estão lá. E em tantos outros lugares, né, gente? Hoje eu trouxe só uma realidade aqui para vocês. E queria que vocês possam ser como Davi. Abaixassem as placas que tanto temos levantado. São placas às vezes tão cruéis, não aceito esse tipo de pessoas, não quero falar com você, não quero saber porque eu entrei nas suas redes sociais e vi um monte de coisa que você postou lá, então eu não quero mais saber sobre você, não estou falando com qualquer um, estou selecionando algumas pessoas. Abaixe essas placas, abaixe elas, porque existem muitas pessoas que precisam do amor de Deus, e nós como igreja, como missionários que somos. Minha filha, quando pega o microfone aqui, ela fala: eu sou uma missionária. Às vezes dá vontade de olhar para ela: menina, você não sabe de nada ainda não. Você não se preocupa com dinheiro. Você mora na minha casa. Eu que pago todas as contas. Você não se preocupa em comprar no mercado. Mas ela sabe que ela é uma missionária por onde ela está. Ela sabe que ela tem um compromisso na escola dela de falar do amor de Deus. E da mesma maneira você também tem de falar do amor de Deus no seu trabalho, na faculdade, na sua vizinhança. Queridos, vamos ficar de pé? Vamos orar? Deus é bom, né, gente? Amém? Ai, que bênção. Estou preocupado com o horário aqui, mas já falaram para mim assim, ó, isso significa pode ir até meia-noite. Mentira. O pessoal vai estar aqui tocando. Eu não queria chamar ninguém à frente, porque eu sei que esse é um apelo que você pode aceitar aí onde você está. Um compromisso, gente, de se envolver mais com aqueles que estão sofrendo.
com aqueles que estão em Lodebar. Principalmente esse culto, estamos falando das crianças. Toda uma programação especial para elas. Eu vejo quantas crianças não têm, sabe, a oportunidade de entrar e ser recepcionadas ali, ó, por um palhaço, por um robô, ali, por uma lembrança que recebeu, por um carinho, por serem ministradas lá, ó, no culto. Nesses países que eu vou, gente, não tem uma salinha de criança. Agora as crianças vão sair para a salinha delas. Porque às vezes não tem obreiro suficiente. Lá no Paquistão o culto dura 6 horas. Não acaba. Não acaba. De louvor é 3 horas. Eles falam assim, vocês é logo depois do louvor. Não acabava o louvor. 3 horas. E aí vai chegar um dia, né? 3 horas. Aí depois vinha a palavra de 1 hora. Aí depois era 2 horas só de oração, de intercessão. Todo mundo queria receber uma oração e vinha para frente, a gente orava. E aí depois a gente estava em 4 missionários. Estava em 4 missionários lá. Aí vinha uma pessoa, orava com uma pessoa, e aí ele entrava na fila para orar com o outro. Quase que a gente falou assim, já orou uma vez, não precisa mais. Mas não, eles queriam orar com os 4. Como acontece na África, você já viu, o pessoal conta que na África, é verdade. Eu estive num país chamado Burkina Faso, um país extremamente pobre, noroeste africano, onde que é a igreja? Debaixo de uma pequena árvore. E não tem hora para começar, para terminar. A gente sabe que começa de manhã e não tem hora para acabar. Então nem toda criança tem às vezes o conforto que nós temos aqui. Nem toda criança tem o prato de comida que o seu filho tem. Eu vejo as crianças lá, a situação que aconteceu no orfanato que minha filha contou, aconteceu com a minha esposa que estava lá. Ela viu crianças comendo papelão, arrancando papelão assim, e passavam um para o outro. Você já deve ter ouvido que no Haiti, às vezes, eles fazem bolachinhas, às vezes, não em todos, tá bom, gente? Tá bom, eu estou falando de um momento, num lugar extremamente carente, pós-terremoto. Mas, às vezes, é bolacha de barro. E na minha casa, meus filhos podem comer 4, 5 vezes por dia. Você acredita? Eu tenho um filho de 12 anos que ele acorda e ele já come. Mas ele vai para a escola. Chega na escola, tem o recreio. Você acredita que ele come também? Aí chega na hora do almoço, ele almoça, e almoça para valer. Você não vai acreditar, dá 3 horas da tarde ele está com fome. Aí à tarde tem que ter o lanchinho da tarde, 6 horas. E antes de dormir quer tomar um leite, um sucrilhos, um pãozinho. Ou mãe, tem janta hoje? Isso não acontece com os seus, só acontece com os meus. Só com os meus. Ou seja, uma criança come, gente. E come para valer. Estão crescendo. Uma criança brinca. Não é como aquela criança virando tijolo. Aquilo não é uma brincadeira. Você viu a cara dela do vídeo, ela não demonstra uma empatia, não sorri. O verbo da criança é o brincar. A criança não se preocupa com o que vai comer. Nós que nos preocupamos como adulto, com conta a pagar. Convido a você, querido, a encarar isso como um desafio. Eu quero me envolver mais. Mas eu não sei por onde começo. Eu vou estar aqui, mas depois que eu sair da igreja, você procure o pastor. Ele vai te dizer. Você procura os líderes dessa igreja. Você pode começar ajudando no ministério infantil. Ah, mas já está cheio de tio e tia lá. A gente precisa de obreiros, queridos. E a gente sabe, né, falando das crianças, que é as crianças que trazem os pais. Vamos trabalhar com projetos evangelísticos para as crianças, e essa igreja vai ficar pequena, tanto que vocês já estão saindo daqui, que já estão sabendo, né? Oh glória, estão indo para um lugar grande, se Deus quiser, porque essa igreja vai ficar pequena. Vamos cuidar do coração da criança, amém? Feche seus olhos, gostaria de orar com você. Você pode colocar sua mão no coração, é só um ato simbólico. É só para você sentir o teu coração batendo. Esse é o momento que a gente entrega a nossa vida na presença de Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai,
porque moramos num país abençoado. Senhor, te agradecemos, ó Pai, que estamos numa cidade linda, uma das melhores para se viver no Brasil. Te agradecemos, ó Pai, por essa igreja tão bem localizada, tão confortável. Te agradecemos, ó Pai, porque não tem faltado nada. Às vezes a gente gostaria de ter muito mais, mas faltado, não tem faltado. O Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor sabe o que queremos, mas sabe principalmente o que precisamos. Obrigado, Senhor, pelas nossas crianças que podem brincar, que podem correr, podem se alimentar, podem receber educação. Deus, essa noite nós somos confrontados e nós queremos, ó Pai, assumir um desafio, ó Deus, na Tua presença. Ninguém aqui vai saber agora, mas o Senhor sabe. Nós queremos, ó Pai, investir mais o nosso tempo na obra missionária. Queremos, ó Pai, dedicar mais o nosso tempo como obreiro dessa igreja, como um voluntário dessa igreja. Queremos, ó Pai, investir mais do nosso dinheiro em obras missionárias, ó Pai, na nossa cidade, no nosso país ou fora daqui. Queremos investir o nosso tempo, ó Pai, que a gente fala que está tão corrido, mas se a gente administrar, nós podemos passar mais tempo na Tua presença, e quando estivermos na Tua presença, queremos lembrar dos irmãos que sofrem. Eu oro, Deus, por uma igreja ainda mais missionária, uma igreja que ainda mais investe em pessoas, uma igreja que intercede pelo próximo, que se compromete. Pai, queremos começar, ó Deus, fazer a diferença na nossa casa. Os nossos parentes que ainda não conhecem a Tua palavra, que estão afastados do Seu caminho, mas nós queremos também que os nossos vizinhos saibam, Senhor, que nós adoramos a Ti, e que nós podemos ser um reflexo do Teu amor para com eles. Na nossa escola, na faculdade, no nosso trabalho, nós queremos ser a luz do mundo, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, aqui levante pessoas ainda mais comprometidas com o Seu reino. Essa é minha oração, agradecido, em nome de Jesus. Amém.